Eu também procurei respostas, né? Porque como que eu vou ajudar uma amiga minha se talvez eu não consiga? Ah, eu vou chamar para conversar, mas aí aquela pessoa tá bem, daí eu vou provocar nela uma dor que ela nem precisava sentir hoje. Que logo quando eu perdi o pai, eu me sentia culpada de sorrir. Oi, nós somos a Victoria. A Renata. E a Mariane? Somos três mulheres na faixa dos 30 que compartilham experiências e que se expõem demais nesse canal. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. Hoje daremos sequência a uma série de episódios sobre pressões sociais, saúde mental e o impacto de assuntos como esses em nós mulheres. Esse é o último episódio dessa sequência. A gente já falou sobre traumas, ansiedade, depressão, etarismo. Procure a gente então antes de assistir todos os nossos e nos ouvir, todos os nossos episódios. Procure a gente no @canal e mulher na sua rede social favorita e interaja com a gente por lá. Mande sua sugestão ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é. Horas divertido, horas questionador. Os episódios são lançados todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. E além do Spotify, a gente está no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber as notificações sempre que entrar um episódio novinho em folha. Queremos que esse canal seja um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre assuntos importantes e relevantes para nós, mulheres, em todas as fases da nossa vida. O assunto que a gente vai falar hoje é super delicado, mas ele também é super importante. Hoje a gente vai falar sobre luto. A gente quer abrir espaço para conversar sobre como lidamos com a perda, seja de entes queridos, de relacionamentos, empregos ou outras situações que geram esse processo de luto nas nossas vidas. Sabemos que os assuntos dessa sequência são bem desafiadores, mas acreditamos que juntas podemos compartilhar nossas experiências e nos acolher. Bora? Bora! Bom, gente, o assunto de hoje é luto. Ao longo do episódio de hoje, a gente vai explorar os diferentes tipos de luto, as fases, como que ele pode afetar nossa saúde mental e emocional. E como a gente sempre faz aqui, a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências pessoais com o assunto. E temos, tá? E temos. Esse aí é um vasto repertório. Mas então, com esse episódio, a gente espera que ele seja útil, proporcione um espaço de reflexão e acolhimento para aqueles que estão vivenciando o luto, já vivenciaram e ainda lidam com as consequências dessas perdas, né? Como a Maria falou, são vários tipos de perda que geram luto. Porque é importante lembrar que a gente não está sozinha, que compartilhar nossas experiências pode nos ajudar a encontrar conforto e apoio, principalmente. Boa, Vicky. Eu vou começar trazendo o conceito, né? Luto é uma resposta natural a uma perda significativa. Pode ser desencadeado pela morte de um ente querido, uma separação, um divórcio, mudanças drásticas na vida, perda de emprego, entre outros que geram eventos de sentimento de perda, dor, ausência e vazio. Então, acho que a gente aqui tem experiência, né? Como a Vicky disse, inclusive, meu Deus, como a gente tem experiência nas coisas, né, meninas? Mas Gente, esse eu fico chocada, pensei nisso hoje. Não tem rindo uma da coisa que a gente. própria desgraça. Não tem uma coisa que a gente. Não, isso aí eu não passei. Eu só quero pedir licença aí para as nossas ouvintes ou espectadoras, que provavelmente eu vou chorar, gente, porque para mim é muito recente. E tem coisas assim que é real, assim, eu acho, tem muitas coisas que a gente se desafia, né? A Vicky falou na semana passada que para ela era bem difícil falar sobre algumas coisas no episódio passado. E para mim ainda é bem recente, mas eu me sinto, as meninas perguntaram tudo, me sinto pronta assim para falar, mas a voz pode embargar, então já aviso que se eu já sou chorona em outros episódios, nesse aqui talvez eu seja um pouquinho mais. Mas, Paciência. mas já entrando no assunto, eu acho que, porque para mim, não, já, né, a perda mais significativa, né, uma das perdas, já fazem muito mais tempo que atua, né, tanto, tô falando perda-morte nesse caso, né, a daí Uhum. ela diz que é mais recente. Mas entrando nesse caso, talvez eu também, tipo, me emocione e talvez chore, porque como o luto,
ele entra essa perda de pessoas, ela entra numa fase, é muito doloroso, né, continuar vivendo sem aquelas pessoas importantes na nossa vida, né? Então acho que por isso que é uma dor tão marcante. É. Que é difícil realmente tu se acostumar, porque eu sempre digo, o dia mais difícil do luto é um dia qualquer, É, não são datas, é um dia qualquer que tu quer falar com é, aquela pessoa, que tu tá vivendo é. normalmente e que tu quer contar pra ela uma coisa boa ou dividir alguma coisa, perguntar, e tu não tem mais. Eu Então, assim, escutei uma frase, como é pode difícil a desculpa. gente continuar vivendo, né? Então, mas aí eu acho que daí são visões de vida, mas eu digo assim, tu tem que ressignificar todos os teus momentos. Eu lembro que o meu pai, para quem não sabe ou nunca ouviu, eu já falei um pouquinho aqui, mas o meu pai tinha uma doença debilitante, enfim, a gente sabia que esse seria o fim dele, né? Que ele ia falecer prematuramente. Então era uma coisa que eu digo que eu tive essa não, não é a palavra não é, que eu tive esse tempo para me preparar, sabe? Mas a gente nunca está preparada. Mas eu lembro que eu perguntei para uma amiga minha que tinha perdido o pai também, e eu falei assim, cara, eu penso em perder meu pai, porque era o que era iminente, o que ia acontecer, e eu acho que eu nunca mais vou sorrir, eu nunca mais vou rir, eu falava. E aí ela disse assim: tu vais rir. Um belo dia a vida volta. A nossa vida volta a acontecer, as coisas voltam a acontecer, coisas boas voltam a acontecer, mas, mas sempre aquela pessoa vai faltar, tu vai querer contar para ela. E aí hoje minha mãe me mandou, minha mãe, eu gostaria de prestar a ela todas as homenagens que eu pudesse, assim, porque minha mãe é uma rocha, ela me ensina muito todos os dias, e ela me mandou hoje um negócio que falava que o luto, é, todos os momentos muito felizes também serão um pouco tristes. Eu acho que é essa a sensação. Tu continua vivendo, tu vai ter momentos muito felizes. Poxa, um dia eu vou casar, um dia, quem sabe, vou ter filhos, um dia eu vou fazer sucesso, um dia vai ter muitas coisas muito boas e eu vou ficar muito feliz. Só que eu vou ter um tiquinho triste lá no cantinho que eu queria que ele tivesse aqui comigo, sabe? E assim como outras pessoas também que eu já perdi, enfim. Mas é isso aí mesmo, eu também concordo contigo, assim. A gente volta a viver, a gente volta a fazer um monte de coisa massa, mas, por exemplo, minha formatura, né? Eu já perdi bastante gente, né? Eu sempre falo, eu não tenho mais nenhum avô, por exemplo, vivo, nenhuma avó, né? Perdi amigo, então eu queria que essas pessoas pudessem ver eu me formar, por exemplo, né? Sim. É um exemplo, né? Claro, tem tantas outras coisas que eu acho que eu trocaria, talvez, pela formatura, né? Sim. Mas eu queria que eles estivessem ali. E tornou aquele. Eu chorei no. Bêbada, obviamente, chorei, né? Por falta. É. Mas foi um momento muito feliz da minha vida. E mesmo assim, concordo contigo. Mas como. E concordo também nesse sentido, tipo, a vida continua. E continua mesmo, tem que continuar, né? Sim. E eu lembro que quando eu fui. Quando a Rê perdeu o pai, eu sempre. Eu também procurei respostas, né? Porque como que eu vou ajudar uma amiga minha se talvez eu não consiga, né? E aí eu procurei respostas, a gente entendeu que tudo era presente, tudo que a gente tem nessa vida a gente não vem com nada. Então tudo que a gente tem aqui, o cabelo que a gente tem, a família que a gente tem, tudo é presente. É. Então que a gente comece a olhar para esses anos com os nossos pais, por exemplo, o meu e da Rê, como um presente do universo, né? Que Eu foco nisso. Eu é isso posso aí. reclamar que eu perdi. Eu posso, é que as meninas brincam que eu sou positiva tóxica, né? Mas, cara, são exercícios que a gente precisa fazer para não se revoltar, sabe? Porque é óbvio que tem aquele momento que a gente se pergunta por que com ele? Ele era tão bom, fazia o bem para um monte de gente. Era um querido, era um bom pai, era um bom marido, era bom para a sociedade. Por quê? Só que a gente para de focar na falta e começa a focar no que a gente teve. Graças a Deus, eu tive um pai presente, um pai participativo, um pai que estava ali, por isso que ele faz falta, sabe? Eu acho que
a gente, assim, a gente fala lá em casa que é só na nossa, né, no que a gente acredita e no jeito que a gente vive, só Deus, assim, eu acho que ele deu a gente se aproximar cada vez mais dele, deu um conforto no nosso coração da gente poder olhar para a vida do meu pai como gratidão e não a perda dele como um castigo, entende? Eu acho que esse é o processo do luto em si. É o processo de tu entender, óbvio que tem perdas, não sei assim, mas tem perdas que devem ser mais difíceis, sabe? Porque o meu, o Davi, que é a ordem natural das coisas. Fico pensando, tipo, no caso da Mari, que perdeu a melhor amiga, super jovem, sabe? Que poderia ter vivido a vida inteira, enfim. Mas eu acho que cada luto é um processo e cada tipo de pessoa que tu perde, cada grau de relação que tu perde, é um trabalho completamente diferente. Vocês não acham? Uhum. Eu até ia falar sobre isso quando a gente fala, quando a Vicky fala, né, da lembrança, vocês falam da falta. É, essa busca que a gente tem por encontrar confortos em alguns conceitos ou em alguns, mas pelo menos, né? Pelo menos eles foram pais, pelo menos eles foram Exato. avós, enfim, eles viram, eles deixaram um legado, viveram uma vida, tiveram uma profissão e tal. Então a gente busca nisso, né? Pelo menos o tempo que eu vivi. O que para mim, assim, o que para mim pega no luto, quando a gente fala da morte mesmo, né? Vamos falar de luto de morte nesse momento. Que foi o caso da minha prima, que, enfim, era uma pessoa muito próxima, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Todas as amigas dela se formaram na faculdade. Ver a formatura das amigas acontecendo e Tá pensando doido. que ela devia estar lá. Ver as amigas dela casando e saber que ela não vai viver isso, sabe? E Uhum. aí ver as pessoas mais próximas que eu do que elas, os meus tios perderam uma filha. O meu É, primo perdeu uma irmã, sabe? O filho do meu primo perdeu a tia. E aí, como que eles olham para todas as amigas dela que estão lá na mesma cidade, seguindo a vida e fazendo tudo que essa pessoa que era tão importante na vida cara. deles e não tem a oportunidade de ver. Então, para mim, a dor vem nesses momentos. E eu faço uma coisa que é bem irracional, é que cada vez que eu vejo as coisas desse grupo de amigas que ela tinha acontecendo, eu procuro alguma referência a ela. Tipo, elas já esqueceram dela? Elas ainda estão fazendo alguma coisa? Elas falaram dela? Elas botaram uma estrelinha no post, sabe? Tipo, é uma coisa assim muito irracional, mas na É louco. hora eu quero que de alguma forma ela continue viva na vontade das pessoas ou na saudade das pessoas, sabe? Só o fato de não ser esquecida para mim já é uma coisa muito valiosa, sabe? Então, e o processo do luto, ele é um processo muito, muito, muito solitário, muito É, solitário. Porque o muito. dia que você tá mal, talvez é o dia que a outra pessoa próxima de você, que também perdeu aquela pessoa, tá bem. E aí, às vezes eu tô mal e eu quero prestar uma homenagem, ou eu quero conversar com alguém, daí eu penso, eu vou chamar para conversar, mas aí aquela pessoa tá bem, daí eu vou provocar nela uma dor que ela nem precisava sentir hoje. E aí a gente quer mostrar força, né? Eu quero mostrar que eu tô bem, porque eu não quero deixar os outros mal. E eu também, tipo, daí aquilo, né? Eu perdi, eu ouvi que, eu perdi o pai, né? Eu perdi uma prima próxima e tal. É, enfim, também já perdi todos os meus avós, não tenho nem materno nem paterno, mas eu lido mais facilmente com esse processo do que Eu com também. com essa Sim, interrupção na juventude, né? Mas aí sim. eu acho que todo mundo pensa, né? Beleza, eu tô mal, mas como que tá minha tia? Vocês devem pensar, eu tô mal, mas como que tá minha mãe? Então a gente tem, inclusive tem uma informação que eu levantei aqui de como, porque o objetivo é a gente também falar sobre como isso impacta a gente sempre sendo mulher, né? E uma das Uhum. coisas que são relevantes com relação ao processo de luto para as mulheres é que a mulher tem um papel social esperado de que ela é a pessoa que vai equilibrar a perda dos queridos em volta, né? Dos entes queridos em volta. Então, tem uma pressão adicional, por exemplo, para as mães de vocês, para que elas sejam quem ampara os demais, porque acho que elas ficam, né, na figura matriarcal ali, enfim, no processo da família. E também, além do papel social e dessa responsabilidade esperada de que as mulheres sejam acolhedoras no processo de luto,
tem a sobrecarga emocional que se enfrenta por causa dessa questão de ser cuidadora, de ser apoiadora, de ser carinhosa, de ser coração. Então, é quase como se a gente não pudesse sentir raiva, como se a gente não pudesse se revoltar, como se a gente não pudesse, sendo mulher, a sociedade não espera que a gente desconte na bebida, drogas, putaria, álcool, Aham, né? aham. Então é um pouco disso que traz essa pesquisa que eu consegui, falando que o luto ele tem um impacto maior e mais duradouro nas mulheres em virtude da posição e da expectativa social envolvida. Então, às vezes, a gente também é isso, é solitário, tal, cara, é um processo foda. Pra mim, desencadeou um processo depressivo, né? Então, o que eu vou dizer, né? Enfim, Eu eu lembro não que sou quando muito foi, ninguém para dar conselhos sobre como lidar com o luto, no caso, né, pessoal? eu lembro que quando foi comigo, o meu foi agora no ano passado, em setembro. E aí, tipo, minha mãe não tinha mais nenhum filho morando em casa, enfim. Eu fiquei um mês ali com ela. Aí, um mês, eu fui essa pessoa aí. Eu só chorava no chuveiro. E aí, quando eu chorava, porque daí um mês eu morei lá com ela. Eu fiquei com ela porque ela saiu da total devoção, da total, não é devoção a palavra, mas da total dedicação para o meu pai, que requeria atenção 24 horas, para silêncio, nada, zero, ninguém. E aí eu fiquei um mês ali com ela, sendo forte, sendo forte, porque ela precisava daquilo. E que engraçado, né? Como Deus foi muito generoso com a gente, assim, porque daí, quando eu fui para casa, daí eu sofri. Tipo, eu sofri um mês depois. Eu acho que teve dias, assim, dos meus vizinhos acharem que eu tava morrendo também, porque eu me joguei, entendeu? Eu me dei o direito de me jogar, de chorar, botar para fora, conversar com ele, sabe? Ter meus dias de revolta, mas eu sempre voltava, porque minha mãe estava lá. Aí ela precisava de mim, né? Então, mas esse negócio da gente ser forte também tem uma outra coisa, que é um recado que eu gostaria de deixar. A gente também está fazendo a conscientização em todos os episódios dessa série de saúde mental sobre não julgar o outro, né? Então, no luto, o que que a gente escuta? Se começou a viver rápido demais, é porque não sentiu nada, lá, não sentiu nada. Se tá demorando demais, é porque se entregou. Então, nunca tá bom, sabe, para a sociedade em geral. E eu lembro que logo quando eu perdi o pai, eu me sentia culpada de sorrir. Eu sentia uma culpa do tipo, o que que eu tô rindo dessa piada, sei lá, de um meme? Eu não posso rir, eu não posso rir. A gente ficou numa noia tão doida assim, e que não tem, gente, é inexplicável. Eu também não sou muito parâmetro assim, mas porque a gente vai fazendo o que dá com o que tem, né? É Tu isso vai aí. vivendo um dia de cada vez, tu vai lidando. Para mim, é que nem a Vicky falou, as datas não são de nada. Ah, aniversário, Natal, enfim. A gente sente, mas é o dia a dia, é quando aconteceu uma coisa X que eu queria contar para ele, é quando eu comi uma comida que eu queria levar para ele, sabe? É isso. É as coisinhas pequenininhas. Então, eu acho que até, eu não sei se vocês sentiram isso. A Mari entrou num processo depressivo, a Vicky também entrou num processo diferente quando ela perdeu o pai dela. Vocês sentiram pessoas se afastando? Eu Cara, eu senti. ia, eu ia falar sobre isso. Uma das coisas que me disseram quando a Júlia morreu, e aí eu fiz todo um processo assim Meu, na época arranjei briga, assim, sabe? Porque, meu Deus, como é que vocês não estão vendo que a gente está lidando com o fato de uma mãe que perdeu uma filha e tal, enfim. Eu acho que a gente eu sei que eu saí da racionalidade em vários momentos, assim. Não digo da racionalidade, mas saí da razão, assim, me passei um pouco. E me falavam assim, Mari, no primeiro mês, na primeira semana, vocês vão ter multidões de pessoas preocupadas com vocês, É. mandando mensagens, visitando, mandando presentes. No primeiro mês, vocês vão ter grupos de pessoas fazendo isso. Quando passar um ano, se alguém pegar vocês chorando ou sofrendo, as pessoas vão apontar o dedo e vão dizer: ah lá, ó, não superou ainda. Não supera. Então, é uma coisa que. E me falaram, essa coisa da solidão, do luto, me falaram, as pessoas elas vão me esquecer,
Em pouquíssimo tempo, todo mundo vai estar vivendo a sua vida de volta, e essa dor e vazio fica só em quem vivia muito intensamente a A relação com pessoa. aquela pessoa. E sabe? a vida volta ao normal e tal, então, e assim, vai ter gente que vai se afastar porque perde a conexão contigo em virtude daquela morte. E ponto, e É. fim. Daí, Não, eu senti que teve gente que se afastou no sentido de, cara, eu sempre fui muito pra frente, muito ativa, muito tudo. E às vezes tem alguma coisa que lembra meu pai. Cara, eu tava numa balada, tocou a música que meu pai pediu pra tocar no enterro, eu comecei a chorar no meio da balada. Tem gente que entende e acolhe. Tem gente que fala, cara, agora ela tá meio bad vibes. Quando passar isso aí, eu volto. Eu vi algumas pessoas, tá? loucura, né? Algumas. Eu perdi meu pai há 15 anos. Eu choro de saudade até hoje, sabe? Claro. Mas eu perdi, há 5 anos, eu perdi um amigo também, bem próximo. E a perda dele foi 10 anos depois do meu pai. Eu achei, não, essa. Agora eu seguro tudo, né? Já passei por coisa pior, né? Não E, cara, segura. é muito mais difícil quando É não segue diferente. a naturalidade, assim. Eu É lembro de estar diferente. no velório e eu falar, doeu muito eu ter perdido meu pai com 17 anos. Doeu muito. Muito. Dói profundamente, assim. Mas quando eu vi a mãe dele chorando do lado do caixão dele, eu entendi que tem coisas que também dói tanto quanto ou talvez mais, sabe? E É, essa é mais difícil de entender, sabe? É muito mais difícil. Total. é. E, bom, mas acho legal a gente explorar um pouco mais esse assunto no sentido propositivo, né? Eu sou. Não, eu não quero dizer que eu sou, porque eu estou me libertando disso. É bom, eu sou uma pessoa com tendência ao controle, a ter controle. Por várias razões, não vou entrar no mérito, né? Poderia ter explorado mais o episódio de traumas, talvez um dia no futuro. Mas para mim, a sensação de controle sobre as coisas, ela é importante. E aí, tanto que eu sempre falei, né? Enfim, um dos medos que eu tenho de experimentar alguma droga, ou de fazer alguma coisa muito louca, ou de me colocar muito vulnerável numa experiência, é porque eu tenho medo de tirar o controle e eu não sei o que vai acontecer comigo, sabe? E aí Uhum. eu tive nos processos terapêuticos que eu fiz ali, enfim, né, de quando tudo isso aconteceu ali de 2017 para cá, um dos grandes aprendizados, que pode parecer bem clichê, mas eu comecei a internalizar, é que o nosso processo com perda de coisas, o nosso, eu digo nós brasileiros, né, é extremamente cultural. Olhando por outras óticas, né, de outros países, de outras regiões, de outras culturas, não estou falando nem só de perda, morte de pessoas, ainda vamos para outras coisas, né? Fim de Sim. ciclos, Fim de enfim. relacionamento, fim de Fim de emprego. relacionamento, exatamente. Perda de grana, de emprego, de casa. Então, a gente tem uma relação cultural em cima disso. Então, uma das coisas que me amparou foi: se eu aprendi a entender que era assim, eu posso aprender a entender de outra forma, né? Eu posso Uhum. buscar informação para aprender de outra forma. E uma outra coisa é que tem uma frase do Buda, né, que é: tudo é impermanente. E a ilusão da permanência das coisas é completamente. é, ele termina assim dizendo, mas, cara, é vazio se iludir achando que controla algo e que alguma coisa tem permanência, só vai te gerar uma É. expectativa que vai ser quebrada e vai te causar dor. E, cara, o grande sofrimento, né, dessa perda e um pouco dessa angústia aí, eu acho que no caso de. Vamos separar os casos, né? Ah, é aquela pessoa que morre de acidente, sei lá, eu posso culpar o culpado pelo acidente, tá ligado? Eu posso terceirizar essa responsabilidade. Mas aí o pai da Renata, um santo abençoado, muito bom, bom pai, não sei o quê, ficou doente e definhou, né, na sua doença até a morte. Por que tamanho sofrimento para uma pessoa tão boa? A gente vê gente má vivendo até os 95 anos, né, e tal. Cara, essa sensação também de senso de justiça sobre coisas que a gente não É, consegue compreender, cara, não existe, não tem um banco de boas notas e bons comportamentos, você ganha qualidade de vida, saúde e vida longa, né? exatamente. Isso é a sensação de possuir controle. Eu lembro que a minha avó teve câncer, minha avó materna teve câncer
Bom, morreu de câncer, né? E é um processo horrível. E é muito difícil porque chega uma hora que você deseja que a pessoa morra. Isso também é Uhum. horrível, sabe? Não é É deseja, horrível. mas você, tipo, cara, ok, do jeito que ela está vivendo agora, Deixa descansar. é egoísmo meu querer que ela fique, né? E aí, Uhum. essa função da minha avó, eu lembro que uma das coisas é a vida inteira não bebia, não comia nada que não fosse plantado por ela na casa dela, orgânico e tal. Arroz integral, chazinho, toda naturalzinha, caminhada, uma mulher magra, sem colesterol, sem triglicerídeos, sem diabetes, sem não sei o quê, sem nenhum mau hábito, não fumava, não tinha nada, sabe? Ia na igreja 2, 3 vezes na semana. E aí a minha mãe rolou um negócio do tipo, meu Deus, olha ali a tua avó. Olha tudo a vida que ela viveu pra... eu falei, mãe, não tem um banco onde você vai depositando créditos para garantir que você construiu uma vida longa e uma morte tranquila, tá ligado? E se tem É. uma das coisas que também é uma outra frase super clichê, mas me ajudou muito, todo mundo vai morrer e todo mundo pode ou corre o risco de morrer hoje, daqui a pouco, daqui a 5 minutos. A sensação de que isso não vai. Ai, mas fulano tá morrendo de câncer, mano. Você pode morrer amanhã atravessando a rua. Eu falava Pessoa. isso pro meu pai. Então isso é uma coisa assim que eu passei pelo processo do câncer com os meus dois avós, né? Maternos, e é super difícil e é bem angustiante, mas me ajudou muito a pensar nisso, assim, todo mundo vai morrer, pode morrer amanhã, é claro que eu tô falando isso agora que eu não tô passando por isso, quando a minha avó tava lá numa cama É, gemendo de dor, eu não tava assim com tanta clareza do assunto, né, eu tava com um pouco mais exatamente. de raiva e essa coisa da falta de compreensão, mas ajuda muito a pensar nisso, assim, a sensação, Sa- a permanência é uma ilusão, o controle é uma ilusão e todo mundo vai é. morrer. Essa parte do controle eu senti muito porque foi assim. Meu pai morreu 8 de setembro. 17 de setembro, minha prima, de 39 anos, morreu. Uma prima muito querida, que eu tenho um amor gigante por ela e pela família dela. Cara, essa sensação do controle foi horrível, porque daí eu falei assim: pronto, nada tá no meu controle. Então, quem vai ser o próximo? Fiquei muito com isso na cabeça. Uhum, E só que aí agora recentemente, agora no mês passado em abril, perdi um outro tio, irmão da minha mãe, porque eu pude prestar uma homenagem para ele, eu gostava muito dele, amava muito ele, ele gostava muito de mim. E eu não pude fazer isso no do meu pai, né? Porque não tinha nem condições. E aí eu fiz uma reflexão que muito cabia para o meu pai. Eu acho que quando eu falei para o meu tio, eu também falaria para o meu pai. E aí vem sobre isso dos pontos que tu falou, Mari. Porque quando a gente para pensar, a gente pensa assim, pra que então, né? Se vai acabar tudo mesmo? Lembra que tu falou no episódio passado que era isso que passava na tua cabeça, tal? sim, pra Vai que tudo que eu vou acabar trabalhar? mesmo? Pra Um que dia a que eu gente vou vai trabalhar morrer. se eu posso morrer? Então, só que aí eu vou te dizer uma coisa, que foi o que eu falei no dia do velório do meu tio, e é o que eu gostaria de ter falado pro meu pai. Se um dia eu te fizer alguma homenagem, com certeza eu falaria isso. Eu acho que a gente passa a vida toda, e é aí que a gente vive eternamente, sabe? A gente passa a vida toda plantando sementinhas no coração das pessoas, sabe? Na vida das pessoas. Então, quando eu olho para um monte de gente, para várias empresas, para várias pessoas, hoje, eu vejo várias vidas que meu pai tocou, sabe? Várias sementinhas que ele plantou em várias pessoas. E é uma coisa que eu também estou fazendo na minha vida, sabe? Que é plantando sementinha por aí. Eu acho que a reflexão é o que a gente está deixando, sabe? Então eu acho sim que a gente acumula pontos e na verdade esses pontos são o que a gente deixa dentro das outras pessoas. Eu não sei se eu me fiz entender, Fez, mas com certeza. são Eu eu tenho. acho que entende o que o teu pai, Vicky, deixou dentro de ti e dentro de várias outras pessoas, o É, que a prima da Mari deixou dentro dela e dentro de outras pessoas, o que a minha prima Marina, maravilhosa, deixou dentro de mim e de várias outras pessoas. Então, assim, o tio Juca, enfim, o que a gente planta, sabe? Eu acho que isso brota e vive dentro de outras pessoas. As pessoas que a gente perde, enfim, de alguma maneira elas plantaram alguma coisa dentro de outras pessoas e eu vejo dessa maneira. Eu acho que as pessoas elas vão
e de alguma maneira continuam vivendo, salvo algumas exceções realmente que eu não me sinto pronta para falar, assim, de alguns tipos de perda, mas entende o que eu quero dizer? Sim, Eu tento ver dessa forma. eu acho que eu comecei a ter outra visão sobre as perdas que eu tive, no sentido, tipo, eu ainda prefiro os 17 anos que eu vivi com meu pai do que talvez uma vida inteira com qualquer outro pai, né? Eu ainda escolheria viver É, com ele aos 17 anos. E também, eu sempre falo, né? Acontecem coisas na minha vida hoje, são 15 anos, né? Não é o ano passado, né? Enfim, não é ontem. 15 anos, todos os dias acontece. A Rê também perdeu o ano passado e talvez acontecesse com ele. São 15 anos todos os dias que eu lembro do meu pai em qualquer situação da minha vida. Por exemplo, toco uma música no Spotify, aleatório do Spotify. Uma música que meu pai me mostrou, que a gente tinha essa relação também. Acontece alguma situação que eu falo, precisava de um conselho. Eu já tive esse conselho há 15 anos atrás, sabe? Como agir. Então, eu acho que sim, as pessoas que se vão ainda. Eu vi uma entrevista da Carolina Dickman, que ela fala: a minha mãe ainda é viva dentro de mim. Todos os dias, quando eu acordo, a minha mãe acorda comigo. Que ela também perdeu a mãe faz pouco tempo, né? E é isso. Então, acho que a gente tem muito de quem já foi conosco. Então, todos os dias que a gente acorda, essas pessoas ainda acordam conosco. E eu achei eu muito penso. bonito. Fala, desculpa. Achei muito bonito essa situação, porque realmente, né? Acho que tem até um poema, né? Que ninguém morre. É uma música. Que é Cidadão Kane, talvez. Que eles falam assim: ninguém morre se a gente fica vivo dentro de alguém. A gente leu também uma oração de Santo Agostinho. Quem está passando por isso e quiser ler, dá uma boa aliviada no coração. A gente, para lidar com o luto, é, eu conheço pessoas assim que é, remoem mesmo uma revolta, enfim. Eu só posso falar de perda de pai, tio, vó e prima. Eu não posso falar de outras perdas, porque, como eu falei antes, eu acho que são perdas diferentes. Converso muito com a minha psicóloga, com a minha terapeuta sobre isso. Elas falam muito sobre o apego que a gente tem nas pessoas, porque é um apego material dentro do que a gente acredita, né, de espiritualidade, enfim. Mas o que eu deixaria também de mensagem, assim como todos os outros episódios de saúde mental a gente deixou, é: se tá pesado, busca ajuda, Por favor. sabe? O luto é muito individual, a dor é muito individual. Quando uma pessoa, que nem a Mari falou, quando uma pessoa falece um filho, um pai, né? No caso de um homem, um filho, um pai, um primo, um irmão, cada dor é diferente. Então, a gente tem que respeitar isso dentro da gente e entender que tem pessoas e tem meios que podem nos ajudar. Muitas cidades hoje têm grupos de apoio. Nós temos grupos de apoio de cônjuges e perda de cônjuges, perda paterna, materna. Temos grupos de apoio de perda de filhos, enfim. São vários grupos ouvindo outras histórias. Eu me lembro que no velório do meu pai, eu procurava pessoas que perderam os pais também. Tipo, quando a Vicky chegou lá, eu quase morri. Por quê? É um negócio de entender a tua dor, sabe? Então, buscar ajuda acho que é muito importante, assim, eu acho que pode ser um SOS, sabe? Pode te ajudar a pelo menos não te revoltar, a pelo menos tu conseguir levar a tua vida, sabe? Eu acho que isso, eu lembro que isso foi um processo que ajudou muito pessoas próximas de mim, de procurar ajuda e de procurar pessoas que passaram. E acho que eu gostaria de fechar a minha participação hoje só dizendo
que quando me falavam que passar pelo luto, primeira coisa, né? Todo mundo falava, é pelo menos 1 ano até você processar o que aconteceu e tal. E, gente, eu acho que 1 ano ainda é pouco, enfim. E muita gente me dizia assim, Mari, você não entende agora, nada que eu vá dizer vai melhorar o que você está sentindo, as pessoas não sabem o que dizer. Então, eu não quero que pareça que o que eu falei um pouco antes, né, sobre soltar o controle e lidar com o fato de que tudo é impermanente e de que todo mundo vai morrer e que não existe um jeito de controlar se você vai morrer dormindo ou sofrendo, não quer dizer que eu não tenha vivido experiências de muito sofrimento e nem que eu não me importe com elas. Eu já tive condição de processá-las para conseguir falar disso sem Sim. chorar. Também não é que não dê vontade, né? Então, às vezes, uma pessoa que está vivendo o processo agora e vem buscar nesse episódio um pouco de acolhida, talvez não sinta muita acolhida na minha fala anterior. Então, eu quero só complementar dizendo que uma das coisas que me traz conforto e que eu acredito que é onde a gente pode atuar quando a gente está convivendo com uma pessoa em processo terminal, que não tem o que fazer e ela vai morrer, né? Ou quando a É gente está diferente. passando, ou quando a gente está passando pelo luto, seja a melhor pessoa que você puder ser para as pessoas que você ama. Perder as pessoas que eu amo ou lidar com o fato de que elas iriam morrer me adicionou uma carga extra de paciência e de empatia que eu não tinha. Eu trouxe muita maturidade nesse sentido, sabe? A minha avó materna me pedia visita toda semana. Toda semana. Eu nunca negava, mas eu sempre dizia que ia ver, nem sempre eu conseguia, nem sempre dava tempo, sabe? Muitas vezes eu passava pela frente da casa dela e eu poderia ter parado 15 minutos, mas eu não parei e lidar com o fato de que eu ia perdê-la e que tinha prazo para eu perdê-la, fez com que eu acordasse muito para isso, e aí eu me dediquei e fiz tudo que estava ao meu alcance enquanto ela esteve aqui. Tenho a consciência tranquila e acho que isso é o que eu uso para confortar a minha mãe, assim, a gente fez tudo que foi possível e a A gente gente foi também presença. tem. Eu acho que a pior coisa, graças a Deus, de todas as mortes que eu lidei de perto, eu não tenho ninguém que eu tenha perdido ou não só de morte, também de perda de relacionamentos, enfim, que eu sinta que eu poderia ter feito algo diferente, sabe? Eu tenho a É, consciência tranquila com a forma como eu agi. Então, eu acho que isso é o mais importante. Tem uma coisa que, só para fechar mesmo, assim, tem uma coisa que para mim ficou muito significativa eu brigo menos com as pessoas, eu passo menos tempo brigada e eu peço mais desculpa, porque eu não consigo pensar na possibilidade eu de alguém também. que eu amo muito tá com raiva de mim quando morrer, ou eu tá com raiva da pessoa quando ela morrer. Então, cara, pode Aham. ser que a pessoa não morra e eu passe a vida perdoando mais ou mais rápido do que eu deveria, beleza. Mas não lido com isso. Mas Eu eu vou te acho. dizer, eu acho que se a gente começar a pensar todos os dias na finitude, A gente que vive a mais, nossa né? vida vai acabar e que a vida do outro também vai acabar, a gente deixa passar um monte de bobeira que a gente fica ruminando, 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 É. ruminando, ruminando, sabe? A gente só tem hoje, na verdade, né? Então aproveitem hoje. Querem ligar, liguem hoje. Querem falar, falem hoje. E agora, É, realmente, para ser a acolhida das pessoas, né, Rê? Porque a gente já passou exato. por isso, a gente fala, tá expondo realmente nossas experiências, choramos para um caralho aqui hoje. É, Mas realmente, para ser acolhida, eu quero dizer para vocês que a gente volta assim a sorrir, que a gente vai ter momentos felizes de novo, que a saudade vai permanecer ali, mas é uma saudade boa de saber que vocês, que a gente viveu tudo de bom que a gente podia viver dessas relações e com essas pessoas. Então, e para isso, eu acho que a gente deve viver mais o hoje. A gente vive muito no futuro ou remoendo o passado, né? é, E eu vi, acho que o Marcos Pianges falando que ele conheceu uma tribo indígena que eles dizem que eles choravam muito quando eles foram visitar e quando o visitante foi embora, eles choravam muito. Porque na tribo deles não existe futuro. Então, tu não estar mais lá hoje era uma dor para eles. Então, a gente tratar tudo como se fosse só hoje também nos ajuda a viver esse momento hoje, né? Então, tipo, hoje eu estou aqui 100%. é. Quando eu tenho o meu melhor amigo, já fez parte desse podcast também, ele fala que eu não sou uma amiga que... Eu sou de baixa manutenção, tá? Baixa manutenção. E eu também
sou de baixa manutenção para manter as minhas amizades, né? Mas quando eu estou com os meus amigos, eu trago momentos de qualidade. Minha linguagem do amor são momentos de qualidade. É. E é isso, porque quando eu tô com as pessoas, eu quero estar 100% ali. É que a Então, gente acho tem que ser boa. Eu acho que a gente tem que ser uma pessoa boa para os outros, procurar pessoas boas pra gente. O resto deixa aí, cada um é bom para cada um. E tentar, das pessoas que a gente perdeu, florescer as sementinhas que elas deixaram dentro da gente em forma de honra, né? Eu acredito muito que no que eu acredito, eu vou encontrá-lo. No que eu acredito, ele me acompanha em várias coisas, ele tá vendo as coisas que eu tô fazendo, assim como meu tio, minha prima, com as famílias deles. Eu converso muito com eles. E vou dizer, tem uma coisa que me alivia. O meu pai foi enterrado, né? Cemitério normal. Se eu quero contar alguma coisa para ele, eu vou lá e eu conto. Às vezes ir fisicamente. Minha mãe botou um banquinho lá do lado, eu vou lá e eu conto. E tem Então, alguém às vezes, que tá com saudade da pessoa, cara, senta em algum lugar, se não dá para ir, enfim, conversa com a pessoa, sabe? A oração de Santo Agostinho fala isso. Fala sobre conversar comigo como sempre conversou, rir das mesmas coisas que a gente ria, sabe? Lembrar de mim com o mesmo sorriso, porque a pessoa deixou alguma coisa aqui, sabe? Então, eu nunca soube lidar muito bem com a morte. Eu tô aprendendo dia após dia. Só que a gente precisa, é o que eu te digo, de acordo com as minhas perdas, tá? Eu sei, eu acredito, assim, na minha concepção, que existem perdas mais graves, né? Que são essas muito fora de ordem. Mas a gente tem que tentar. A nossa vida é um presente, a vida da pessoa também foi um presente. E Exatamente. aqui, no que eu acredito, é uma passagem. E acho que a gente se aproximar de algo que nos faça bem e console nosso coração, ajuda profissional, na minha, né? Na minha vida, ajuda profissional, me Sempre. aproximar de Deus, me aproximar de Deus e entender tudo o que aconteceu, entender que é que nem a Mari falou, assim, eu penso todo dia que pode ser meu último e que o outro também pode ser o último, então eu quero plantar boas coisas, colher boas coisas e não estar de mal com ninguém. É isso aí. Então é isso, né, pessoal? Procurem ajuda, mais uma vez, psicólogos e psiquiatras, tanto faz, tá? Por Terapia, favor, por favor, procurem ajuda. por E favor. não é tanto faz, né? Procurem ajuda que um encaminhe para o outro, enfim. Procurem ajuda É, especializada para vocês, mas procurem ajuda. mas procurem ajuda. E sim, tá? Vão ter momentos felizes pós perdas de pessoas também. Só Bom, lembrando que isso que muito. eu falei sobre viver todos os dias como se fosse o último, não se enquadra para sair comprando e não parar, tá, galera? Porque pode ser que amanhã você não tenha morrido. É isso aí. Fechou então, galera do mal. Fechou? Vamos pagar nossas contas, deixa tudo pago. Um gato veio dar tchau para vocês. Um beijo, galera. Beijo, tchau. Tchau. Papai, te amo. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!